né? É, Bom, em relação à ficção especificamente, isso aí a gente poderia até dizer ao largo uma rápida introdução sobre direção, mas quando a gente pensa em ficção, né? O que é que a gente tem de específico da ficção? Bom, primeiro uma compreensão e apreensão do roteiro, ou seja, eu preciso compreender, né, saber ler um roteiro e entender qual é a essência daquela história, o que é que aquela história pede de mim, né? Pede para ser, como é que ela pede para ser contada, né? Então também há uma apreensão do roteiro, ou seja, eu preciso me apropriar daquele roteiro, daquela história, entendê-la como minha e entender como é que eu contaria aquela história, como é que eu vou contar, na verdade, aquela história, uma vez que minha responsabilidade é essa, né? E aí é uma conciliação muito delicada entre sensibilidade e essa outra palavra que todo mundo utiliza de uma maneira às vezes até um pouco leviana, que é a criatividade. Eu preciso criar, né? Eu preciso usar da minha inventividade, da minha possibilidade de associação de livres ideias, da minha possibilidade de alinhar essas ideias em torno de uma expressão, né? Pré-visualizar esses planos ou esse filme, passar um filme na minha cabeça ou seja, criar o filme propriamente dito, mas dentro de uma sensibilidade quanto ao que a história me pede, né? E aí, quando a gente pensa nessas possibilidades, são muitas formas de fazer um filme, né? A gente entende que referência e conhecimento técnico referência cinefílica e conhecimento técnico ajudam bastante, né? Porque a gente não começa nada do zero. A gente se interessa por cinema porque a gente antes viu cinema, né? E aí a gente traz inevitavelmente essas referências com a gente, né? Se a gente pega um diretor como Kleber Mendonça Filho, por exemplo, ele vai trazer as coisas de Kubrick, ele vai trazer as coisas de uma certa densidade dramática também, que ele vai encontrar no cinema francês. Enfim, ele vai ter toda essa gama aí de referências que vão de certa maneira recortar e formar o seu estilo, né? Eu tenho minha formação, gosto muito de cinema fantástico, por exemplo, né? Muitas das minhas coisas vêm de literatura e vêm de outras artes, vêm de quadrinhos, sobretudo. Mas tudo isso corrobora, né? Tudo isso contribui, digamos assim, para eu formar o meu próprio estilo. Bom, isso em relação à ficção, né? A gente tem, de certa maneira, uma possibilidade, até um domínio maior das questões criativas e das questões de linguagem, de como a gente vai narrar um certo filme, de como a gente vai de certa maneira se apropriar da história e entregar, digamos assim, essa grande peça visual, né? Audiovisual que a gente vai colocar, né? Quando a gente chega em documentário, né, é comum a gente pensar que a gente não tem tanto controle, né? E que a gente não tem que ter tanto controle, tá? E aí, assim, uma primeira coisa que eu preciso distinguir quando eu estou falando de documentário, dirigir um documentário, primeira coisa, o documentário ele não é reportagem, né? A gente não lida apenas com informação ou a forma como a gente apresenta informações. O documentário não deixa de ser uma peça estética, não deixa de ser um filme. E, para tanto, ele assume uma certa expressividade, né? Muito embora ele se sirva desse estatuto da informação real, né? Mas é sempre um ponto de vista, né? Como também é uma reportagem, mas aí tem esse mito do jornalismo imparcial. Mas mais até do que a reportagem, né, o cineasta, o documentarista, ele é chamado a se expressar, a tomar uma certa posição, e ele vai lançar mão disso, né, e ele vai executar essa coisa a partir das licenças poéticas que ele vai poder tomar, né, e também de assumir, na verdade, sua posição diante de um certo objeto, diante de uma certa coisa, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que o documentário se distingue assim de outras peças de comunicação, sobretudo as peças jornalísticas, justamente por conta disso. Ele pega uma informação real, né, entre aspas, né, e dá um estatuto narrativo, né, que no fim das contas vai ter uma finalidade também informacional, mas sobretudo estética, né? Porque no fim das contas a estética nos faz refletir sobre um certo problema e nos faz vivenciar aquele problema, e nos faz ter uma certa empatia por algum personagem, enfim, tudo aquilo que a informação nos traz, a comunicação nos traz também de uma maneira muito potente. Bom, no fim das contas, então, quando a gente pensa na direção do documentário, você está expressando um ponto de vista,
né? Você vai ter um ponto de vista sobre aquele assunto. E aí é muito onde você quer chegar e o que você quer dizer. Você tem que responder essas duas questões. O tempo todo você tem que entender isso, tá? E aí tem uma coisa assim que a direção, em termos pragmáticos, né, assume no documentário, né? Ele assume, por exemplo, muitas vezes o papel de entrevistador, né? E aí como é que você vai entrevistar e tudo mais. Quanto a isso, tem uma figura incrível que eu acho que vocês deviam assistir se não assistiram ainda, que é a Ava DuVernay, que é uma diretora americana, né, que fez um filme maravilhoso. Ela fez vários filmes maravilhosos, mas um documentário maravilhoso que está inclusive disponível na Netflix, chamado 13ª Emenda. E depois desse documentário tem uma entrevista dela com a Oprah Winfrey, que eu recomendo que se assista, porque é uma entrevista de 40 minutos e é uma aula sobre documentário. E aí, uma das coisas que eu escutei nos documentários que eu dirigi, tive a oportunidade de falar com um monte de gente, de histórias e contextos completamente diferentes, contextos sociais, contextos políticos, contextos econômicos completamente diferentes. E eu acho que é um pouco essa riqueza, é uma coisa que um jornalista chamado Bill Moyers diz: a gente tem a oportunidade de se educar, né, no trabalho, né, de se educar em público. E eu sou muito grato por ter tido essas oportunidades. Mas assim, é sempre uma coisa de como você faz as perguntas certas e os depoimentos justos, né? Como é que você vai conciliar essas duas coisas? Primeiro, você tem que saber quais perguntas você vai fazer para uma certa pessoa, então você vai ter que entender o que é que aquela pessoa representa nessa complexa equação que é o teu filme, né? E tem que chegar em depoimentos justos, depoimentos sinceros, tem que fazer aquele depoimento render. Como que você faz isso, né? E aí uma pergunta que a Oprah fez para Ava DuVernay nessa entrevista foi: como é que você conseguiu que fulano, ultraconservador do Partido Republicano, respondesse exatamente o que você queria ouvir? A resposta dela é simples e é também uma técnica que eu acho que é bastante pertinente para qualquer entrevistador. Ela tinha um interesse genuíno no que ele estava pensando, Então, às vezes a gente vai entrevistar uma pessoa, vou entrevistar uma pessoa que eu absolutamente tenho tudo contra ela. Vou entrevistar o Bolsonaro. Mas se eu vou entrevistar o Bolsonaro, eu tenho que estar genuinamente interessado no que ele tem a me dizer, por mais estapafúrdio que seja. Eu quero entender por que ele é tão estapafúrdio, né? Então, eu preciso ter esse interesse genuíno, porque tendo esse interesse genuíno, né, tendo realmente travando uma conversa sincera, né, com aquela pessoa, é muito difícil, depois de um certo ponto, ela te esconder alguma coisa. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Mas, no fim das contas, então, a gente tem essa conciliação entre esses vários estatutos, né, documentais, ao mesmo tempo em que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Você não vai forçar a barra durante uma coisa toda, você vai cavando aos pouquinhos e você vai entender o que é que aquela pessoa pode acrescentar ao que você está querendo dizer e aonde você está querendo chegar. Pode até realmente modificar até o que você está querendo dizer, você tem que estar aberto para isso também, né? O documentário, ao contrário da ficção, que é um processo mais fechado, o documentário é um processo em construção, uma narrativa procedimental. Então a gente precisa também estar aberto aos caminhos que a própria história vai nos levar, tá? Mas, no fim das contas, seja ficção, seja documentário, o trabalho de um diretor é contar uma história, sempre, né? No fim das contas, você está contando uma história, né? Seja uma história totalmente fantástica que saiu da sua cabeça, né? De um escritor que se isola numa casa para tentar vencer um bloqueio criativo e termina sendo cercado por um monte de histórias, muito mais do que personagens ou pessoas, né? Seja um filme que fale sobre 5 senhoras octogenárias que levam terreiros, que conduzem terreiros no bairro, na comunidade do Bode, no bairro do Pina. Seja 4 empreendedores que foram vítimas da bolha econômica no ano de 1999 para o ano 2000, né, e quebraram, sendo uma das mais promissoras depois de terem tido $1 milhão de dólares aí de incentivo, mesmo assim eles quebraram. Enfim, todas essas histórias, eu estou falando de filmes que eu fiz, né, todas essas histórias, né, elas pedem alguma coisa da gente. A gente tem que estar sensível para saber o que elas estão pedindo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que se colocar, né, estilisticamente a isso, né? Então, no fim das contas, a pergunta que se faz é como contar uma história, né? E que são as questões estéticas. Você vai ter que
fazer escolhas diante de possibilidades, né? E você vai ter que exercitar muito a sua resiliência, né? Uma resiliência criativa, né? De conseguir adaptar as suas ideias ao que é possível fazer, muitas vezes, né? Especialmente no Brasil, em que a gente, especialmente nessa época que a gente está com uma crise geral de cultura e tudo mais, né? Mas enfim, por que que o diretor assina o filme? Porque é ele quem dá a cara a tapa, ele que responde justamente por essas questões estéticas, ele que responde pela história que está sendo contada, né? E aí ele vai colher os louros e vai colher o couro também, que ele vai levar. E aí a gente vai ter deslumbramentos e desilusões, né? E no fim das contas vai ser um trabalho. No fim do dia você vai chegar em casa um pouco cansado, talvez, ou no hotel que você está filmando, ou na cidade que você está filmando, né? Vai descansar e vai iniciar um outro trabalho no dia seguinte, né? Ele é um trabalho tão comum como qualquer outro e é um trabalho tão ímpar como qualquer outro também, né? Mas ele tem essas características, um pouco dessas que eu falei. Bom, gente, espero ter sido útil. Espero que esse depoimento aqui renda boas conversas aí entre vocês e qualquer coisa fico aqui à disposição. Obrigado e beijos e se cuidem. Um abraço.